paz do Senhor Jesus, sou a diaconisa Tatiane e venho aqui nesse mês que representa o mês da mulher, lembrar vocês, todas as mulheres, que tenham fé, coragem e determinação, nada está perdido ou acabado. A sua história é Deus quem escreve, pois a caneta que escreve a sua história ainda está na mão de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês e um ótimo estudo. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, que apresenta o Cafezinho com Jesus, né? A minha digníssima esposa, ela fez aí a nossa apresentação sobre o Dia das Mulheres e um feliz Dia das Mulheres a todas, né? E todos os homens possam valorizarem também. Bom, meus irmãos, nós vamos ter 2 estudos sobre Ruth, meus irmãos, em homenagem às mulheres, né? E por isso que eu quis fazer essa apresentação com que a minha esposa fizesse logo o começo, né, meus irmãos? Então, nós vamos aqui falar somente 2 áudios, né? Um hoje e o outro amanhã. Então nós vamos estar apresentando um pouquinho sobre Ruth, né? E o nome desse estudo é Ruth, um amor fenomenal. Amém? Eu espero que você aprenda, espero que você entenda como que essas mulheres fizeram, né? São 3 personagens, meus irmãos. 3 personagens que eu vou falar aqui, Noemi, Ruth e Orfa, né? Baseada em Ruth capítulo 1, do verso 1 a 22. E eu quero ler, amém? Abra a sua Bíblia aí no Antigo Testamento, no livro de Ruth, que diz assim: E sucedeu, no capítulo 1, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Houve o quê? Fome. Pelo que o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e edificaram ali. E morreu Elimeleque, no versículo 3 você vai ver isso. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Então Noemi já começou a passar um problema aqui. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, tá vendo? Casaram com mulheres fora do arraial de Israel, né? E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. Então, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram com Orfa e com Ruth, 2 moabitas, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, o problema aqui que estava começando a surgir era que Noemi ficou sem o marido e sem os 2 filhos. Olha só, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Tá vendo? Ela saiu da terra do pão, foi para Moabe, e Deus foi lá e visitou a terra do pão. Bom, vamos lá. Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estiver e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos e comigo. Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantou a sua voz e choraram. Agora Noemi começa a se despedir delas, né? Por quê? Porque elas ficaram viúvas, só que elas eram novas, elas podiam casar de novo. Versículo 10. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Tá vendo? As 2 disse isso a ela, meus irmãos. Não vamos bater em Orfa aqui não, tá? As 2 disseram isso a ela: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre, mais filhos? Olha só o que aconteceu, né? Elas não tinham como casar de novo. Por quê? Porque os 2 filhos dela estavam mortos e ela não tinha mais filhos, já era de idade. Versículo 12. Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança,
Ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grande. Quer dizer, ela está dizendo assim, ó, não teria como ter filhos, se eu tivesse filhos, eles iam demorar para crescer para vocês. Ela está dispensando essas duas jovens. Deter-vos-iam por eles, sem tornardes marido? Não, filhas minhas, que a mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Olha só, agora ela meio que culpa Deus, né? Na verdade, a culpa não é de Deus, não. Depois nós vamos ver isso aqui, né? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Tá vendo? Orfa agora, ela caiu em si. Eu vou casar de novo, eu vou embora então. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao teu povo e os teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Agora, Ruth, ela tinha se abraçado com Noemi. E ela não queria voltar. Tá entendendo? Nós vamos explanar um pouquinho isso aqui mais pra frente, né? Olha só, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Olha só. E o teu povo, olha só, é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que amor profundo. Por isso que o tema desse estudo, que vai durar só dois, um e amanhã, um hoje e um amanhã, é Ruth, um amor fenomenal. O versículo 16 e 17 é a chave desse amor. Eu vou repetir para você. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ir ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Esse amor tem que ser passado de marido para mulher, de mulher para marido, de pais para filhos, filhos para pais. Aonde você for, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Você está pronto para dizer isso para o seu marido dizer isso para você? E o teu povo é meu povo, respeitar. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Veja o verso 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. Agora elas voltaram para a terra do pão. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Por que eles estavam falando isso? Você vai entender já já. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Tá vendo? Ela até trocou o nome dela. Ela preferia ser chamada de Mara, que significava amarga. Cheia, parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Tá vendo? A culpa não é de Deus, mas ela está entendendo um pouco errado. Isso aqui é uma lamentação de Noemi. Orfa já foi embora, Orfa deu linha na pipa. Agora quem ficou com ela é Ruth. Ruth desistiu de ter um homem, Ruth desistiu de ter um amor, Ruth desistiu da vida dela para viver a vida dela com quem? Com Noemi. Versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Olha só. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe e chegaram a Belém. Olha só, meus irmãos. E chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Essa história que eu li, meus irmãos, eu levei quase 10 minutos para ler tudo isso aqui para vocês e explicar um pouquinho, né? Então, as três personagens agora, na nossa história, são só duas. Porque primeiro tinha três personagens, né? Você entendeu a história? As três personagens eram quem? Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, ela
tinha um marido, meus irmãos. Ela era casada, ela tinha um marido, Elimeleque, ela casou com Elimeleque. Então começou a entrar em crise, né? E na crise, Noemi pegou toda a sua família e foi o quê? Peregrinar, meus irmãos. Eles tinham até a intenção de voltar. Mas Deus estava castigando a terra por causa do pecado. Só que, mesmo assim, muita gente não saiu de lá. Agora, Noemi saiu. Noemi saindo de lá, meus irmãos, ela foi junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion acabaram se interessando por 2 mulheres moabitas. E aí casaram-se com elas. Quem são elas? Ruth e Orfa. Só que agora morre Elimeleque. E depois morreu Malom e Quilion, quase 10 anos que eles estão naquela terra estrangeira. Meus irmãos, quase 10 anos eles passaram longe da terra do pão. Quando Deus estiver colocando você numa prova, não corra, não fuja. Ore a Deus para que Ele te abençoe a passar por aquela situação. Então agora elas conseguem, meus irmãos, a proeza de ficarem muito longe de casa. E os maridos morreram. O que acontece? Noemi agora, ela dispensa elas e fala, olha, eu sou muito velha para casar. E mesmo que eu tivesse marido e esta noite tivesse feito um filho, ainda assim, até que ele crescesse, não daria, eu castigaria vocês seriam amargas igual a mim. Então ela dispensa, vão para casa, casem com outros, voltem para os seus deuses. Nesta hora que ela fala isso, acontece uma coisa interessante, lá no versículo 14. Orfa beijou sua sogra e foi embora. Agora Ruth se apegou a ela, uma desgrudou, a outra grudou. E nesse momento acontece um amor fenomenal, que é o de Ruth para com Noemi, no versículo 16 a 17, onde nós já lemos, né? Então, nós entendemos aqui, só no início dessa situação, que quando uma crise acontece na nossa vida, meus irmãos, não temos que correr dela, temos que enfrentá-la, tá entendendo? Porque Deus pode estar te dando uma chance de você se redimir e mais tarde Deus abençoar. Por quê? Porque ela ouviu falar que Deus tinha abençoado, Deus tinha voltado a abençoar a terra do pão, que é Belém. E aí o que ela falou? Opa, vamos voltar. Então quando ela viu que Deus voltou a abençoar o teu povo, ela então decidiu voltar para lá. Por quê? Porque ela sabia que poderia voltar a refazer a sua vida. Não para ter filhos e maridos, mas refazer a sua vida. Ela voltou para o começo. Então não adianta fugir, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Olha o que aconteceu. Ela fugiu quase 10 anos, fugindo do problema. Só que acabou o tempo do castigo e Deus voltou a abençoar a terra. Então o que ela fez? Ela voltou para lá. Só que ela mesmo disse, eu fui cheia e voltei vazia. Como assim cheia? Eles tinham dinheiro, meus irmãos. Aqui está um mistério. Eles tinham dinheiro, mas não tinham onde comprar. Porque se Deus não mandar a chuva, Deus não mandar o vento, o calor, então não tem como a semente brotar e nascer e colher e vender. Então como é que eles poderiam ter alguma coisa? A terra não produzia. Dinheiro eles tinham. Mas do que adianta dinheiro sem ter o que comprar? Por isso valorize os agricultores. Ore a Deus para que nunca permita que a terra não venha dar o seu fruto. Agora, o que aconteceu aqui? Dinheiro eles tinham, que ela mesma está falando. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Ela era abastada, ela tinha dinheiro, mas não tinha onde comprar. Imagina você ter muito dinheiro, chegar no mercado e as prateleiras estarem vazias. Pensa nisso. Não é estreito? Bom, meus amados irmãos, eu termino essa parte de hoje, né? E amanhã eu finalizo esse estudo, meus irmãos.